Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, que é o caso de muitos de vocês, né? Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está falando um pouco, na realidade, da atitude que todo missionário deve ter. A necessidade de um missionário não deve ser suprida por causa da necessidade, e sim porque você ou porque nós temos como igreja a visão, o comprometimento, o coração, a obediência. Paulo está dizendo, não é que eu não estou dizendo isso porque eu estou necessitado. E parece contraditório, poxa, se você não está necessitado, então para quê? Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Você tem que olhar todo o contexto e ele está dizendo, o missionário não dependa necessariamente do suporte que a igreja e os irmãos vão te dar. Você tem algo a aprender. E Paulo está dizendo que ele aprendeu por experiência. Essa palavra significa um aprendizado por experiência. Ele compreendeu e aceitou como verdade e ele aplicou a sua vida e vive aquilo. Ouvimos agora pela manhã o Mateus falando, o cristianismo, as verdades da palavra de Deus, aquilo que aprendemos e entendemos tem que impactar a nossa vida e isso tem que ser vivido, tem que ser encarnado em nossa vida, tem que ser praticado. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico impõe que aquilo que ouvimos e aprendemos, nós vivamos. Tem que modificar a nossa vida, a nossa cabecinha, nossos sentimentos, nossas ações, nossas palavras. O cristianismo nos afeta, nos impacta. E o ensinamento daquilo que Paulo aprendeu afetou a vida dele. Ele teve experiências a fim de aprender. Veja, ele não sabia. Ele aprendeu a sua vida, né, a fonte do verdadeiro contentamento. Aprendi. Eu sei o que é passar necessidade. Aprendi o segredo de viver contente. Paulo vai falar em outra carta, fala que a piedade com contentamento é fonte de grande alegria. É necessário aprender, é viver contente. E ele vai descrever, e eu sei o que é passar necessidade. Se você voltar algumas páginas, em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim, não vou ler todo o texto, só um pedacinho, porque é bastante longo. Ele dá um currículo que provavelmente todos nós fugiríamos. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Imagina como é que eram as costas de Paulo, né? 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto. Eu não quero ser missionário. Se você continua lendo, ele aprendeu por essas experiências a passar necessidade. E ali é necessário para o missionário aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o segredo de ter, e aqui ele vai fazendo um jogo, né? Muitas vezes, eu sei o que passar necessidade, mas sei o que é ter fartura.
E Paulo vai dizer então no versículo 12, que é aquilo que traz equilíbrio entre ter abundância e ter necessidade. A palavra abundância aqui é uma palavra bem interessante. Ela quer dizer aquilo que excede, aquilo que sobra. Essa palavra também é usada, por exemplo, para o rio que transborda, que sai das suas margens e se espalha. Vai muito além. O contentamento é esse aprendizado que traz equilíbrio, tanto na fartura, em ter mais do que se precisa, ou não ter nada daquilo que se precisa. Eu sei o que é ter necessidade. A palavra necessidade significa aquilo que é rebaixado, aquilo que está muito baixo. Você já viu uma represa quando o nível da água está bem lá embaixo? É essa a ideia. É aquilo que está faltando. Ele aprendeu o segredo. E a maneira como Paulo escreve aqui, ele significa que, na verdade, a palavra aqui está num modo passivo. O que é o modo passivo? É algo que é feito, por exemplo, quando eu falo, eu lavo, eu sou o agente da ação. É eu que estou executando o ato de lavar. Mas se eu digo, eu sou lavado, eu estou passivo, né? Alguém está me lavando. E quando eu digo, eu me lavo, né? Eu estou executando. E quando Paulo está escrevendo aqui, ele está dizendo, eu fui iniciado, eu fui ensinado. E pode parecer estranho para você, quando ele fala, aprendi o segredo, essa terminologia Paulo pega de algumas religiões pagãs, de mistério. E ele pega a mesma palavra. Mas por que ele faz isso, Joel? Porque aquelas pessoas que iam receber essa carta, que estavam ouvindo essa carta, iriam entender exatamente o que Paulo estava querendo dizer. Ele foi submetido a um processo de iniciação, de ensinamento. E ele usa essa mesma palavra para deixar mais claro como é que foi esse processo do aprendizado, de aprender o segredo por meio da experiência, ou como resultado da sua iniciação, de como ele foi sujeito a todas essas coisas. Eu sei o que é estar bem alimentado.